Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Isso aí. Exatamente. E hoje é um episódio muito especial. Estamos aqui com uma querida convidada que veio de longe aqui para bater um papo super bacana com a gente. Antes de anunciar ela, quem vos fala é Ricardo Lapo. Estou com meu querido colega. Eu sou Maurício Rosa. Na nossa direção temos Bruno Lapo. Exatamente. E a gente tem sempre a nossa sessão, né? Antes de começar aqui o nosso episódio, a nossa sessão Lean Indica, né? Aquele momento que a gente indica um profissional aí para vocês, alguém que já passou aqui pelo Lean Podcast, que a gente conhece, que a gente confia e por isso que a gente indica para vocês. E a nossa indicação da semana é a consteladora Solange Baroncelli. Exatamente. Se você acha que tem alguma coisa travando aí sua vida, pode ter a ver com relacionamentos familiares, amorosos, ou até relacionamentos no trabalho. E uma boa ferramenta aí para destravar, né? Para você conseguir entender um pouco melhor o que tá bloqueando aí a sua caminhada. Uma das ferramentas é a constelação familiar. E a Solange é expert nesse assunto, né, Rosa? Pô. Ela passou aqui, vocês podem conhecer ela através do episódio número 72. Ela veio aqui, foi um bate-papo super bacana e ela é a nossa indicação. Se vocês quiserem aí conhecer um pouco mais do trabalho dela, aqui no link da descrição vocês vão poder ter acesso ao WhatsApp dela ou também aí no QR Code da tela. Só também apontar, né, a câmera do celular para a tela que já cai no WhatsApp dela. Exatamente. E também no Instagram. Ela tem vários conteúdos super bacanas. A gente convida vocês aí que já estão maratonando o Lean para também acompanharem o episódio dela número 72, Solange Baroncelli. Muito bom. Essa sessão Lean Indica, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana aqui, um tema mais técnico, um tema que é muito importante. Todo mundo passa por essas dificuldades, né? Então hoje a gente estamos recebendo, né, a psiquiatra doutora Miliane Rossafa, diretamente de Criciúma. Muito obrigado pela sua presença, viu, Miliane? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre saúde mental, né? Que é o que eu mais amo e temos um grande trabalho aí pela frente, quebrando tabus. Exatamente. O prazer é nosso, né? O prazer é todo nosso. E para começar, né, se você pudesse apresentar costumamos falar assim, quem está Miliane Rossafa, que veio diretamente de Criciúma para os estúdios Lean? Bom, eu, na verdade, não sou de Criciúma, né? Eu sou natural de Jales, interior do estado de São Paulo. E há 10 anos eu moro em Criciúma. Então, eu fiz minha residência médica em psiquiatria em Presidente Prudente, que também é o interior aqui do estado. Mas fui para Criciúma junto com meu esposo para trabalhar por lá e lá estou. Atuo na área da psiquiatria geral, adulto. Então, não atendo crianças e adolescentes, mas eu decidi fazer psiquiatria no meu 4º ano de faculdade, quando eu tive a oportunidade de fazer estágios fora. Então, a faculdade, ela permitiu 2 meses de estágios onde a gente quisesse, em qual especialidade a gente quisesse. Então, eu escolhi a psiquiatria porque eu achava que a psiquiatria que eu tinha na faculdade não era suficiente. Então, na verdade, eu fui para entender melhor essa área. E fiquei em 2 hospitais, um em Araras e o outro em São José do Rio Preto. E foi quando eu decidi, falei, não, eu preciso fazer psiquiatria porque eu tenho um grande trabalho pela frente. Se apaixonou logo de cara. Me apaixonei. E a partir daí, estudei para isso, foquei nisso. E hoje eu estou aqui, trabalhando com o que eu gosto, graças a Deus. E podendo falar sobre o que eu gosto também. Muito bacana, legal, muito bacana. E para começar, né, sempre é uma dúvida, né, para quem está passando por um momento de dificuldade, poxa, eu vou falar com um psicólogo, eu vou falar com um psiquiatra. Acho que essa é uma dúvida muito comum, né? Muitos de vocês aí de casa devem ter. Eu já tive essa dúvida também. Então, ninguém melhor para responder do que você, uma psiquiatra, né? Qual seria a diferença nessa busca, né? Existe uma diferença clara entre as duas atuações, psiquiatria e psicologia? É importante a gente diferenciar porque as pessoas têm muitas dúvidas, inclusive de quem procurar primeiro. Eu busco primeiro psicólogo ou psiquiatra? Então, o psicólogo, ele fez a faculdade de psicologia. O psiquiatra fez a faculdade de medicina, então são 6 anos de medicina e mais 3 anos de residência médica em psiquiatria.
Então, nós trabalhamos com a parte neurobiológica, com a biologia cerebral, com a química cerebral. E o psicólogo com a parte comportamental e emocional. Então, o psicólogo, a grosso modo, ele ajuda a criar estratégias para lidar melhor com as situações do dia a dia. E o psiquiatra trata com a medicação aqueles casos em que necessitam da medicação. Então, quando a gente tem algum distúrbio, que tem alguma alteração biológica, química, de neurotransmissores, o psiquiatra vai dar a medicação para ter esse equilíbrio. Mas a gente costuma trabalhar em conjunto. Então, não tem melhor nem pior. Quem eu busco primeiro? Quem quiser. Se quiser buscar o psiquiatra primeiro e a gente achar que precisa do psicólogo, nós vamos encaminhar. E vice-versa. Então, são duas especialidades bem diferentes, mas que andam juntas. E por que você acha que ainda tem muito preconceito com a psiquiatria? Porque as pessoas acham que todas as medicações viciam. Porque as pessoas acham que psiquiatra é médico só pra louco. Que é médico de louco. Porque as pessoas não entendem que a mente e o corpo andam juntas, não existe uma separação. Então, se a mente não está bem, o corpo não está bem e vice-versa. Porque ainda falta informação sobre isso e as crenças e as histórias e a ideia que a gente tem é de uma psiquiatria muito antiga ainda. Então, mas eu acredito que com a internet, com a disseminação de informação, as coisas já vêm mudando, mas ainda existe bastante preconceito. O pessoal fala de louco, né? Que você comentou. Na minha visão, louco é quem não é taxado de louco, entendeu? Porque quem é taxado de louco, na verdade, é a pessoa que tá querendo melhorar, que tá querendo ir atrás do próprio autoconhecimento, via psicologia, psiquiatria e afins. E quem não tá, quem tá só vivendo a vida no fluxo, na Matrix, como a gente costuma falar aqui no Limpo Podcast, essa pessoa, sim, na minha visão, que é louco, né? Eu acho que tudo são escolhas, né? Não custa nada a gente tentar entender sobre aquilo, se é importante pra gente. Então, se alguém fala, olha, talvez procurar um psiquiatra seja interessante, ou até recebi na caixinha hoje de perguntas uma pessoa falando, eu queria muito fazer um tratamento, mas eu tenho medo e preconceito. Então, eu acho que a pessoa assumindo já que ela tem algum receio, algum preconceito, e buscar informação em cima disso e perguntar, olha, eu tenho medo, eu tenho receio, o que eu posso fazer? Isso já leva ela a entender que o psiquiatra, ele não tá ali só para dar remédio. Ele tá ali avaliando como a pessoa pensa, como a pessoa fala, como ela se comporta, quais as crenças que essa pessoa tem, qual é o ambiente que essa pessoa vive, o histórico de vida dela que pode ter levado ela a adoecer. Então é muito mais do que só dar remédio. Quais são os casos que você mais recebe lá no seu consultório? Olha, eu deveria escrever um livro. Eu acho que todo psiquiatra deveria escrever um livro. O que eu mais recebo é ansiedade e depressão. Mas, claro, a gente recebe casos de esquizofrenia, casos de toque, transtornos de personalidade também são muito comuns. Casos de insônia, transtornos de pânico. Então, assim, são os mais variados. Mas acredito que ansiedade e depressão sejam o mais comum. A gente é o país mais ansioso do mundo. Então, acho que isso é comum na clínica de todos os psiquiatras. Por que será que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Por que você será? vê nisso? O que eu vejo? Eu vejo as pessoas se comparando muito. Então, elas querem tudo pra ontem. Elas querem tudo muito rápido. Muito medo do futuro, insegurança. As pessoas buscam muita certeza. A gente precisa, de alguma forma, se preparar para o futuro. Mas a gente não tem controle sobre muitas coisas. O estilo de vida é um ponto bem importante. Então, excesso de bebida alcoólica, sono irregular, falta de exercício físico. O estilo de vida, ele é um grande potencializador da ansiedade. Em conjunto com toda essa questão de comparação, medo excessivo, necessidade de controle, é o combo perfeito para ser uma pessoa ansiosa. Para sermos uma nação ansiosa. E quais seriam os principais sintomas, assim, que a pessoa, que ela pode ver que ela tá sentindo e falar, putz, eu tô com um problema de ansiedade realmente? Apesar da gente ter um protocolo, né, da gente seguir diretrizes, a ansiedade é diferente para todo mundo. Então, na diretriz, nos livros, o que a gente vê? Preocupação excessiva, todo mundo se preocupa. Então, não é porque você é preocupado que você tem ansiedade. Mas é preocupação excessiva, todos os dias. Isso te atrapalha, você não consegue dormir direito. Pensamento acelerado, angústia, aperto no peito, falta de ar, isolamento, evitação. Você já não vai mais nos lugares que você ia antes porque você tem medo, não tem vontade. Irritabilidade, sensação de nervo à flor da pele, alteração no apetite.
E sintomas físicos que são muito comuns da ansiedade. Mas como eu te disse, é muito diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que nem sabe que é ansioso porque tem sintomas muito aleatórios. Por exemplo, alteração intestinal. Então, a síndrome do intestino irritável, que tem a ver com a nossa saúde mental, completamente, é uma ligação bem clara e que as pessoas não sabem. Muitas vezes tem diarreia, constipação intestinal, já fizeram de tudo para regular o intestino e não entendem que tem a ver com ansiedade, tem a ver com depressão, tem a ver com a tua saúde emocional. Então, a ansiedade, apesar de a gente ter protocolos, ela é diferente nas pessoas. O intestino e o cérebro estão conectados, né? Eu já vi muita gente falar isso, né? Que é o cérebro aqui da região. Nosso primeiro cérebro. Eles falam que é o segundo, mas na verdade é o primeiro. Hoje, os estudos estão mostrando cada vez mais que o intestino, ele rege grande parte da nossa saúde mental. Porque ele produz serotonina. É só a serotonina que tem relação com a saúde mental? Não, nós temos outros neurotransmissores. Mas ele é um grande gerador de serotonina. Então, ele precisa estar funcionando muito bem. Isso não quer dizer estar indo no banheiro todos os dias, as pessoas confundem. O intestino saudável é um intestino que não é inflamado, que a pessoa tem uma boa alimentação. E tem um ponto muito importante. Nós temos um nervo no nosso corpo importantíssimo, que é o 10º par craniano, que é o nervo vago. Então, ele liga o cérebro ao intestino. E tudo o que acontece na nossa cabeça, ele manda informação para os nossos órgãos. Então, ele está ligado ao intestino, pulmão, a vários órgãos. E tudo que acontece nos órgãos, 90% da informação vai daqui de baixo para cima. Então, o nervo vago, ele é uma ferramenta super importante que a gente tem na saúde mental. Tem várias formas de ativar ele. Até existe hoje um sensor, uma técnica usada para depressão, que é a estimulação desse nervo vago, mas a gente consegue estimular na meditação, no yoga, em exercícios de respiração. Então, tem várias coisas que a gente faz que consegue ativar esse nervo vago. A via, na verdade, a via abdominal dele, a via ventral, que tem a ventral e tem a dorsal, né? Que nos répteis, por exemplo, eles se congelam quando eles se estressam. Então, o nosso cérebro mais antigo é a parte reptiliana. Quando eles passam por alguma situação de medo, às vezes você vê nos vídeos aquele jacaré que ele se congela, parece que tá morto. Mas, na verdade, fica paradão, um congelamento. Né? E aí, o sistema foi evoluindo. Cérebro dos mamíferos, a parte límbica, emocional. E hoje, a parte mais humana, que é a parte frontal do cérebro. Então, o nosso nervo vago, ele liga o nosso cérebro mais humano, emocional e reptiliano a todos os nossos órgãos. Então, você imagina, se a gente tá estressado, se a gente tá ansioso, dói o estômago, dá falta de ar, altera o intestino, acelera o batimento cardíaco. Então, quando a gente fala de preconceito, como você estava dizendo lá, é porque as pessoas ainda não entenderam que o cérebro não é uma parte separada. Ele é um órgão importantíssimo, mas ele depende de vários outros. Mas eu posso inferir, então, que talvez uma ansiedade, uma depressão, ela pode ter começado no meu intestino e não no meu cérebro? Eu posso ter essa inferência ou não? Não é assim que funciona. Na verdade, é uma desregulação de neurotransmissores. E isso acontece tanto no intestino quanto no cérebro, tá? Então, não é só, eu tô com um problema no intestino e isso me gera ansiedade. Na verdade, a ansiedade, a depressão e os transtornos mentais, eles têm várias causas. Não é uma causa só. Primeiro, você tem a genética. Segundo, a parte biológica, que são essas alterações. E terceiro, e muito importante, o ambiente em que você vive. Que é o que a gente fala, né? A epigenética, que modula os nossos genes. Então, o externo, o ambiente, as situações são mais importantes, até eu diria, eu arrisco dizer, do que a genética. Então, é um combo de situações que leva você a desencadear um transtorno. Não é só uma alteração no intestino. Que tipo de situações seriam essas que poderiam me levar estresse, de ambiência? Separação, preocupação financeira, brigas, medo, trabalho, estresse no trabalho, preocupações do dia a dia. Pode ser uma preocupação, um trauma que você passa, alguma coisa pontual, ou micro preocupações que vão somando e o baldinho transborda e a conta chega. Muito completo, né? É muito complexo. Justamente, acho que o maior medo que eu imagino que as pessoas têm, doutora, que inclusive era um medo meu, ainda é um pouco, digamos, né? Acho que eu sou uma pessoa comum, eu e o Maurício somos pessoas comuns como todos que estão assistindo a gente. É o medo de achar que o psiquiatra vai me dar remédio, entendeu? Acho que esse é o principal ponto. Por quê? Porque,
poxa, eu não quero me viciar naquele remédio. Então, se a gente pudesse entrar nesse assunto, que eu acho que é muito importante, muito né? Existem mesmo remédios que viciam, tem outros que podem só acompanhar enquanto o quadro está muito crítico. Como que funciona isso? Então, vamos falar sobre medicação. Primeiro, o paciente vai chegar no psiquiatra e vai ser avaliado. A gente avalia o paciente desde a hora que ele abre a porta do consultório. Como ele entra, como ele senta, como ele se comporta. Isso é natural, a gente é treinado para isso, para ler o corpo do paciente e os movimentos e a fala e tudo mais. Isso se ele tá balançando o pé, tudo. Se ele tá roendo a unha, se ele tá falando acelerado, vocês conseguem perna ler inquieta, a gente precisa olhar tudo isso no paciente, né? É uma anamnese que a gente faz e um exame psíquico também, que é ver a velocidade desse pensamento e tudo, enfim. E a gente vai avaliar se realmente esse paciente precisa de uma medicação. São todos que precisam? Não, mas quando chegam no psiquiatra, a maioria é medicado, porque ele já tá ali sabendo que precisa de um remédio. Alguns realmente não precisam de orientação. Por exemplo, pacientes com ansiedade leve. Se a gente orienta eles a mudar o estilo de vida, fazer terapia, pequenos movimentos, pequenas mudanças, eu já sei que aquele paciente não vai precisar de medicação, tá? Agora, precisou de medicação. Vicia, todo remédio vicia. A gente vê a frustração na cara do paciente. Meu Deus, eu não acredito que eu preciso de remédio para lidar com essas situações. Então, a maioria dos remédios na psiquiatria não causam dependência. Existem os remédios tarja pretas, que todo mundo conhece, Rivotril, Diazepam, Lorazepam, que são os benzodiazepínicos, os calmantes, que têm sim um risco de gerar dependência. Então, existe essa classe de medicação. É uma classe de medicação, tem também as anfetaminas, os estimulantes que são tarja preta, tá? Que tem esse risco de dependência sim. É todo mundo que vai ficar dependente? Não, não é todo mundo, mas pode acontecer. E todas as outras classes de medicação, que são muitas, essas outras não causam dependência, que são os tarja vermelha. Sertralina, fluoxetina e por aí afora. O problema é que eles precisam muitas vezes tomar a longo prazo, porque é um tratamento. Então, tratamento na psiquiatria não é 1 mês, 2 meses. 1 mês é para o remédio começar a fazer efeito. Depois que começa a fazer efeito, às vezes não se adapta, troca o remédio, ou precisa regular a dose desse remédio. Precisa fazer uma fase de manutenção, então depende do transtorno que a gente está tratando. Se ele é um transtorno crônico ou não. Mas a maioria dos remédios não causam dependência. Só que se o paciente fica um dia sem tomar, muitas vezes se sente mal. Porque é um remédio controlado, ele alcança um nível no sangue. Não tomou naquele dia, no horário correto, vai ter efeito colateral. E efeito colateral também na primeira semana de adaptação. Algumas pessoas têm, não é todo mundo que tem. Mas tem toda essa orientação que a gente precisa fazer e as pessoas precisam entender que o remédio ele vai regular neurotransmissores importantes no nosso cérebro que estão desregulados por conta do transtorno que está sendo tratado. Então o remédio ele não é um vilão. A gente não vai falar que é a pílula mágica que salva a vida e que muda a vida das pessoas, mas é mais uma ferramenta. Eu sempre explico que a gente tem uma pizza com várias fatias. E o remédio é uma dessas fatias. O outro é a terapia, o outro é um sono regulado, o outro é o ambiente que você vive. E aí a gente consegue completar toda essa pizza. Então, o remédio, ele é uma das fatias que a gente precisa para colocar ali. Ele não é um problema. Muito boa a sua analogia. Quais efeitos colaterais, em geral, pode dar? Depende muito do remédio e da pessoa, mas em geral, na maioria, a primeira semana de uso pode dar dor de cabeça, pode dar um pouquinho de enjoo. Tem gente que se sente mais ansioso na primeira semana, tem gente que se sente um pouquinho mais para baixo. É como se o remédio ele fizesse uma curva em U. Uma semana. Depois começa a melhorar, mas a melhora mesmo, efeito terapêutico da maioria é de 4 a 6 semanas de uso. Se você puder explicar como que funciona ele, como ele trabalha dentro do nosso cérebro. Tá. Era exatamente minha dúvida. Boa. Ó, os remédios, a gente tem várias classes, né? Os anticonvulsivantes, os antipsicóticos. Eu vou falar do mais comum, dos antidepressivos que tratam da ansiedade. Tá? Então, o que acontece? A gente tem os neurônios, tá? Tem um neurônio aqui e o outro aqui. Vou tentar trazer aqui para ficar mais claro. Então, aqui nós temos 2 neurônios. Aqui no meio, a gente tem um vácuo que a gente chama de fenda sináptica. Nessa fenda sináptica ficam os neurotransmissores. Então, dopamina, serotonina, noradrenalina, eles ficam aqui. Eles são mensageiros, eles levam a informação de um neurônio para o outro.
tá? Numa depressão, eu tenho pouco neurotransmissor aqui, eu tenho pouco mensageiro, eu tenho pouca informação passando para esses neurônios. Então, o remédio ele vai vir e vai aumentar esses neurotransmissores, e aí tem todo um esquema para esse aumento, e a pessoa vai melhorar, porque começa uma transmissão mais rápido, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz tratamento para depressão grave com o uso da cetamina, acontece uma remodelação rápida de neurotransmissores no cérebro, por isso que o paciente melhora tão rápido. Então, basicamente, é assim que funciona o remédio dentro do nosso organismo. Ele aumenta o neurotransmissor na fenda sináptica. E qual que seria a diferença entre a serotonina e a noradrenalina, os hormônios todos? A serotonina, todo mundo fala que é o hormônio da felicidade. É o hormônio da calma, é o neurotransmissor da contemplação, é aquele que você consegue, quando você consegue se conectar com o aqui e agora. Ele traz motivação, ele regula o apetite, ele também tem a ver com saciedade, com sexualidade, mais tranquilidade. Traz uma paz, assim. Uma paz. Dopamina é mais motivação. É aquele que faz você ir buscar as coisas. Também tem a ver com libido sexual, motivação, ativação. Noradrenalina, também ativação, energia, fluxo sanguíneo, batimento cardíaco. A noradrenalina tem alguns remédios que a gente começa numa dose baixa, pega a serotonina. Numa dose mediana, a gente consegue a dopamina. E numa dose mais alta, a gente consegue a noradrenalina, que é deixar esse paciente mais ativado. Então, cada hormônio tem a sua função, mas todos são importantes, tanto na ansiedade, depressão e... E aí a pessoa que tá com ansiedade, ela tá com eles baixo, e a pessoa tá com depressão, existe alguma diferenciação? Existem tipos, né? Por exemplo, a gente tem a depressão, que o paciente tá mais apático. Tem a depressão que o paciente até tem um pouco de energia, mas ele tem um pouquinho de ansiedade misturada. Tem a depressão que o paciente tá mais irritado. Então, a gente tem que sentir qual é o neurotransmissor. A gente, infelizmente, ainda não mede essas coisas. Então, a gente precisa observar o que o paciente está falando para saber o remédio que você vai dar. Porque se você está com um paciente muito ansioso e você ativa demais dopamina, ele vai ficar mais ansioso ainda. Então, você tem que cuidar com o remédio que você vai passar. Por exemplo, na ansiedade, a gente costuma usar os inibidores da recaptação de serotonina. Eles inibem a recaptação de serotonina nos neurônios, então vai sobrando mais na fenda sináptica. Elas param de entrar nos neurônios, se ligar aos neurônios e sobra mais na fenda sináptica. Aumenta a serotonina, o paciente se acalma. Por isso que o paciente está fazendo terapia há muito tempo. Em alguns casos, tá? Casos mais graves. Não melhora só com a parte comportamental. E o psicólogo fala, olha, busca um psiquiatra então, porque a parte química precisa ser equilibrada para o meu trabalho aqui conseguir evoluir também. As redes sociais, elas liberam dopamina, eles falam, né? Quando a gente tá ali rolando o feed, vendo um vídeo legal. Libera, só que é uma dopamina rápida, como se fosse um vício, né? Então a gente acaba usando o circuito do vício. Passa aqueles vídeos rápidos, não tem paciência, mas o áudio do WhatsApp no 2 e os vídeos eles vão passando e o paciente vai liberando dopamina muito rápido. Só que aí o que acontece? Se você entra nesse fluxo, nesse flow de querer as coisas muito rápidas, assistir muita internet e pega o hábito de ver demais esses vídeos de forma rápida e ir passando, as coisas do dia a dia começam também a perder a graça. Você perde a paciência com as coisas e não é qualquer coisa que te gera prazer. O problema é que agora, a maioria das pessoas, elas querem prazeres muito grandes. Tem que acontecer algo muito grande para você gostar. E aí, você gosta e ok, agora eu quero outra coisa maior. E imediato, né? Imediato. E não tem problema você querer essas coisas. Só que você precisa das coisas pequenas do dia a dia. Sentir prazer nas coisas pequenas do dia a dia também. E esse excesso da internet, a gente percebe que uma das coisas, né? A culpada não é só a internet. A internet ajuda a gente em várias coisas. Mas ficar demais na internet, assistir demais a essas coisas, gera um prazer imediato que te traz malefícios no dia a dia, sim. Então é um vício mesmo. É um vício. Acaba usando o circuito do vício. Igual usar uma droga, né? Que libera uma cocaína que vai liberar... Isso. Vai usar um circuito de dopamina, só que você acaba que no dia a dia não sente prazer nas coisas que deveria. Coisas simples que talvez antes você sentia. Um presente que você ganha, uma conquista pequena que você consegue, já não tem mais graça. Existe o risco da pessoa deprimir nesse processo por conta disso. Porque nada
tem muito prazer. E até a busca pelas drogas. Porque daí precisa de uma adrenalina, de uma dopamina muito alta. Essa era a minha dúvida que eu ia entrar em relação aos vícios, né? Imagina que tem uma pessoa que está com um certo vício, né? Cigarro, álcool, alguma droga mais pesada. E ela vai começar um tratamento com você, né? Você vai indicar um remédio para ajudar ela no tratamento. Se ela voltar a consumir a droga no período que ela também está com o remédio tentando ajudar ela, como que funciona no nosso corpo, no nosso organismo, esse controle de dopamina, de hormônios que o remédio está tentando fazer, e daí vem uma enxurrada de hormônios que a própria droga traz? Você entendeu a minha dúvida? Entendi. O que acontece é que no tratamento da dependência química, a gente não vai usar medicações que liberam tanta dopamina. Tá? A gente vai tentar trabalhar com outros tipos de medicações. É um desafio nessa área, porque a gente não tem medicações específicas para isso. Tem uma ou outra que ajuda, por exemplo, no alcoolismo, mas tratando-se ali do vício da cocaína, por exemplo, a gente vai aparar os maiores problemas, apagar o incêndio, só que se ele mistura a medicação com a droga, a gente vai ter uma enxurrada de dopamina, ele pode ter uma crise de ansiedade, ele pode, enfim, ter taquicardia, problemas cardíacos, mas as medicações que a gente trata, a dependência, elas têm uma liberação muito baixa da dopamina, porque senão a gente estaria trocando um problema pelo outro. Se a gente dá, por exemplo, uma anfetamina para um paciente desse, a gente está fazendo uma enxurrada de dopamina e ele vai ficar dependente da anfetamina. Então é outro problema. O que a gente usa ali são medicações com liberações menores. Então, não é que não tem problema, não deveria estar usando a droga, mas não vai ter grandes problemas pela mistura. Inclusive no vício de cigarro, né? Eu li bastante que não existe de fato um remédio que ajude a parar de fumar. Existia um remédio nos Estados Unidos, mas daí foi retirado de venda porque tinha suspeita de atrapalhar em questões relacionadas a câncer e afins. E a única ferramenta mesmo que os psiquiatras costumam dar é o uso da bupropiona. Isso. Né? Então, por que é tão difícil assim conseguir atacar esse vício especificamente, né? E o que a bupropiona faz? Como que ela age? Ela age na parte da dopamina, como a gente está conversando. Mas ela não faz não faz o seu cérebro ter uma enxurrada de dopamina. É num nível terapêutico, em um nível necessário. Então é uma ótima medicação, como você mesmo disse, a gente não tem nada aprovado para isso, mas é uma ferramenta junto com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental. Então é importante associar os dois para esse paciente ele ter mais benefícios. Mas o vício em si, ele é algo complicado. Imagina, o vício em comida, o vício em compra, o vício em jogos. Ele usa um circuito de recompensa muito rápido. E se é muito rápido, é muito viciante. Pornografia também. Só que se é muito viciante, aquilo traz um prazer imediato e daqui a pouco o paciente cai, sente culpa. É muito rápido a alegria, não, mas a euforia. E o rebote, o rebote. É tudo muito rápido. Então ele quer sair daquele rebote logo. Então ele vai usar de novo, ele vai comer de novo, ele vai comprar de novo. E vem aquela euforia de segundos e daqui a pouco o rebote de novo. Então a tentativa de sair disso é como se a pessoa estivesse nadando e se afogando. Por isso que precisa da medicação para a gente conseguir intervir nesse circuito de uma forma mais lenta. Só que aí este é o problema. Quem está nesse fluxo não quer parar. Não quer nada mais devagar, não quer nada mais lento. O processo é muito difícil para eles. Não é que eles não querem. O processo é muito difícil para essas pessoas. Como é que funciona a terapia TCC que você falou? A TCC é feita por psicólogos, né? Terapia cognitivo-comportamental. O que você pensa gera sentimentos que geram comportamentos. E a gente não consegue ter essa noção e esse controle. Então, a TCC, ela vai te ensinar a lidar com as suas emoções, a lidar com os seus pensamentos e a lidar com a forma como você age com essas emoções que você recebe. Então, a cabeça de uma pessoa que está ansiosa, que está preocupada, ela é inundada por pensamentos catastróficos, medos reais e irreais, mas ela nunca consegue estar no aqui e agora. É sempre no amanhã. E se eu fizer isso? E se eu não fizer? E se aquela pessoa pensar alguma coisa de mim? O que é que será que pensaram quando eu falei aquilo? Sabe? Sempre com esse medo. É um medo excessivo, uma preocupação excessiva. Então, a psicoterapia, a TCC, vai ajudar esse paciente a
ter clareza sobre esses pensamentos, racionalizar esses pensamentos e assim ter comportamentos no dia a dia mais saudáveis. Então, mas a diferença dela para uma terapia que vai pensar só ficar tentando entender os porquês, ela vai para a prática? Essa é a grande dúvida minha. Exato. Comportamento, né? Comportamento, terapia cognitivo-comportamental. Ela olha o cognitivo e ela olha também o comportamento do paciente. Aí os dois em conjunto, né? O remédio com a terapia vai fazer o paciente melhorar, né? A situação Exatamente, dele. porque às vezes a gente faz as coisas no automático, a gente não pensa por que tá pegando. A impulsividade, né, do cigarro, como a gente estava falando ali. O problema é que o paciente ele vai pensar depois que fez, porque ele não consegue ter eu falo que é um filtro. O remédio muitas vezes ajuda nesse filtro. Nas impulsividades, aquela pessoa que faz depois pensa. Então, a medicação dá uma freada e a terapia também ensina o paciente a pensar antes de fazer. Muitas vezes a vontade tá ali. A vontade de pegar o cigarro pode até continuar, mas ele consegue ter esse tempo de segundos de pensar antes de fazer. Não é automático. Que ele fala, putz, cara, já tô uma semana sem, será que vale a pena? E aí tem estratégias no meio disso que as psicólogas ensinam, né? O que o paciente pode fazer a hora que ele consegue pensar. Sair, fazer outra coisa, conversar com alguém. Aí cada um tem a sua estratégia ali que fica mais fácil pro dia a dia. E aí vai ajudando essa pessoa a se livrar do vício. Muito bom. Só que a questão difícil é você conseguir domar aquela vontade, né? É difícil, né? É um transtorno, é um vício. O remédio ajuda a domar essa vontade? Ajuda. O remédio, ele não tira 100%, mas ele ajuda nessa questão da impulsividade, sim. Porque junto com isso, o paciente tem ansiedade, junto com isso, ele tem alteração de humor, tem irritabilidade. Ele não vai dormir direito ou vai dormir demais quando está em tratamento, porque daí você tirou algo muito interessante da vida dele. Então, o remédio ajuda com certeza. E qual que seria a diferença entre uma pessoa que tem ansiedade e uma pessoa que tem crises de ansiedade? Qual a diferença da ansiedade para crise? A ansiedade, vamos pensar assim, ela é algo muito amplo, tá? Então, a gente tem a ansiedade. Dentro da ansiedade, a gente tem transtorno de pânico, a gente tem fobia social, fobia específica, ansiedade de separação. Tem vários tipos de ansiedade. Se essa pessoa teve uma crise de ansiedade e nunca mais teve, é uma coisa. Agora, de vez em quando ela tem crise de ansiedade. Então, ela é uma pessoa ansiosa. Tá? A diferença. Uma pessoa ansiosa, ela tá todos os dias angustiada. Todos os dias com pensamento acelerado, todos os dias preocupada. Mas esse que tem crises pontuais, apesar de ser ansioso, porque não existe assim, eu tenho crises de ansiedade pontuais, então eu não sou ansioso. Não é. Mas talvez de uma forma diferente. Ele não perceba no dia a dia. É aquele falso calmo, que parece que tá tranquilo, mas vai minando e estoura em crises. Então, basicamente, não tem diferença. A crise, ela vem de uma forma abrupta em algumas pessoas, em outras ela começa a dar sinais. A pessoa pode passar mal, tem gente que tem diarreia, falta de ar é uma das maiores queixas, taquicardia, então o coração dispara, sensação de desmaio, enjoo, tem gente que sente as mãos formigando, parece que vai ter um infarto, dor no peito, tem gente que tem muita dor, como se estivesse infartando, formigamento no rosto. Então, a crise de ansiedade, ela pode ter inúmeros sintomas. Se essa pessoa tem crises de ansiedade, provavelmente ela é uma pessoa ansiosa, não tem como separar uma coisa da outra. No nível alto, né? No nível alto. Entendi. E tem algum lado positivo na ansiedade, né? Porque a gente só tá falando aqui dos lados negativos. É um monstro, né, Rosa? Tem um lado positivo. O lado positivo é que ela nos protege. Ansiedade adaptativa. Então, todo mundo tem e todo mundo teve, desde a época dos homens das cavernas. Então, dessa forma, a gente chegou até aqui, a gente sobreviveu. Então, a ansiedade, ela protege de situações como... e aí, a ansiedade, ela se mistura muito com o medo nesse momento. Vou atravessar a rua, está passando um carro, eu não vou atravessar. Eu tô vendo que tem alguma coisa suspeita acontecendo ali, eu vou me afastar. Então, ela protege, ela liga o nosso sistema de luta ou fuga. Ela ativa a nossa amígdala cerebral. E aí, a gente consegue se proteger. A ansiedade também, num nível bom, ela traz impulso de vida. Vontade de fazer as coisas. Preparar as coisas, arrumar as coisas no dia a dia, buscar coisas novas. Então, ela também impulsiona, além de proteger. Quando ela se torna patológica? Quando ela começa a afetar a nossa vida. No trabalho, nos relacionamentos, a gente começa a evitar as situações, como eu já falei. Então, a gente sente quando ela não tá normal.
Mas sim, existe ansiedade natural, normal, e ela é muito positiva. Tenho uma entrevista de emprego amanhã, não dormi direito à noite, fiquei ruim hoje. Quer dizer que eu tenho ansiedade? Não, se na maioria dos teus dias você funciona diferente. Você funciona bem, você é tranquilo, você não se sente ansioso. Então, essa é uma ansiedade normal. E boa, né? E boa. Nesse caso, para se boa. proteger. Se você não tá nem aí pra entrevista de emprego, você nem se prepara, digamos assim. O filme Divertidamente acho que trouxe muito bem isso, né? As emoções. E eu assisti o filme e achei muito interessante, porque a gente até tenta ficar com raiva da ansiedade quando ela domina o controle ali. Mas você vê que ela não é de todo ruim. É porque ela quer controlar. Ela tenta o tempo todo controlar a nossa cabeça. Tanto que ela fala chorando, né? Eu fiz pra ajudar. Ela não é ruim. Só que quando ela fica no controle, ela começa a virar um transtorno. Então, a gente precisa entender que todas as emoções têm que estar ali em equilíbrio, juntas, e que é normal sentir todas elas, só que a gente precisa de um limite para cada uma. E a amígdala cerebral? Eu adorei esse termo, Rosa. Nunca tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido? Não tinha. É o nosso alarme. O que seria isso para explicar para o pessoal? Tá, a amígdala é uma região do nosso cérebro bem pequenininha, que é como se fosse um alarme da nossa casa. Na ansiedade, esse alarme está desregulado. Então, caiu uma folha lá na frente de casa, o alarme dispara. O cachorro latiu, o alarme dispara. Então, a amígdala é o nosso alarme cerebral. Aí a gente pensa no cérebro como uma casa. Quando que ele está disparado? A pessoa está estressada, muito ansiosa. Essa amígdala, ela está o tempo todo como se fosse um radar, olhando tudo. Então, ela tá o tempo todo tensa, vendo perigo onde não tem, nervosa. Então, a amígdala, ela tá disparada. É como se ela aumentasse no cérebro de tamanho para nos proteger de um perigo que não existe. Que região ela fica no cérebro? Ela fica ali no sistema límbico. Ela fica na parte que eu falei para vocês, que é dos mamíferos, que é o cérebro mais emocional. Como se fosse o meio do cérebro. Mas é na parte aqui, se eu for na parte física, imagina seria... aqui assim, ó, o nosso cérebro, parte frontal. Aqui no meio, a gente tem a amígdala. E aqui embaixo, a gente tem o tronco cerebral. Então, ela basicamente tá aqui no meio do cérebro. Bem guardadinha. Bem guardadinha. Interessante. Eu fiquei aqui curioso com um termo que você falou, que é anestesia emocional. O que seria anestesia emocional? Uma pessoa apática. Sentimento de falta de sentimento. Eu não sinto nem alegria, mas também não sinto tristeza. Eu não sinto nada, é como se a pessoa estivesse anestesiada emocionalmente. Isso acontece e é muito comum em quadros de depressão. As pessoas têm medo de tomar um remédio psiquiátrico e sentir essa anestesia, mas na verdade... E tem remédios que podem acabar gerando isso, e é um efeito colateral, a gente tira e tá tudo certo. Mas normalmente as pessoas deprimidas, elas podem estar nesse estágio de anestesia emocional. Elas não conseguem sentir tristeza, mas elas também não conseguem sentir alegria. Estão meio apáticas, assim. Apática. É uma apatia. Então, mas tem um termo, né, da depressão, já que a gente tá entrando nisso, que é a paralisia de chumbo. O que seria a paralisia depressão de atípica. Chumbo? A paralisia de chumbo é aquela depressão que o paciente, ele sente como se tivesse um peso no corpo. Como se ele estivesse arrastando chumbos pelo corpo. Então, é uma fraqueza muito grande, uma sonolência muito grande, uma reatividade do humor também. Então, essa pessoa, ela pode fazer as coisas do dia a dia, ela sai, ela consegue trabalhar, mas ela tem uma depressão, ela sente muita tristeza, mas se você fala alguma coisa, ela é reativa a qualquer coisa que você fala. Então, tanto boa quanto ruim. Não só reativa a coisas ruins, mas ela tem uma sensibilidade emocional maior. Mas a gente chama de paralisia de chumbo exatamente por essa queixa muito frequente de peso no corpo. Dificuldade, às vezes, até de andar, de sair do lugar. Mas toda depressão não dá esse sintoma? Nem toda. Tem pessoas que você pode passar e ver sorrindo e conversando com você e você nunca vai imaginar que ela tem depressão. Caramba. Nem toda depressão vem nem com... ela sabe? Às vezes. Muitas vezes elas não sabem. Como que faz pra ela descobrir? Porque nem toda depressão vem com tristeza, sabia disso? Eu ia fazer essa pergunta. A tristeza, ela não é um sintoma obrigatório. Você tem que ter tristeza ou humor deprimido na maior parte do tempo, ou os dois juntos. Então, às vezes, falta de energia e prazer, desculpa. Então, se essa pessoa, às vezes, ela tá com falta de energia, falta de prazer, não tem vontade de fazer as coisas, mas não necessariamente sente tristeza, ela já pode estar deprimida. Por quê? Porque a gente vai avaliar outros critérios, né? Como é que tá o apetite? Aumentou, diminuiu?
Como que tá os teus pensamentos? Mais pensamentos negativos? Com certeza, essa pessoa acha que nada vai dar certo, que tudo tá dando errado na vida dela. A questão de movimento, a gente percebe que uma perda de energia corporal, mas ela ainda consegue lidar com as coisas no dia a dia, então você acaba não percebendo. Outra coisa quando eu falo de depressão sem tristeza é que eu vejo que as pessoas, não todas, claro, mas ainda não sabem o que é tristeza, não sabem nomear os sentimentos, as emoções. A gente não é criado para isso, pelo menos as nossas gerações. A gente vê que agora isso está mais claro. Então, às vezes, não é que ela não sente, ela não sabe que ela sente. Como que a gente pode entender o que é a tristeza? Terapia. É na terapia. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Os 2 já estão na terapia, porque não vai ser por falta de entendimento das emoções. Quantos anos eles têm? Eu tenho um de 7 anos e uma menina de 10. Pô, eles já estão. Eu levo os 2 para as psicólogas, cada um vai em uma diferente. Que legal, hein? Mas como uma forma de prevenção. Porque eu quero que eles aprendam o que são as emoções. Porque a gente vem daquela época do engole o choro. O homem não chora, né? Tá irritado, vai ficar de castigo. Eu não sou uma mãe permissiva, tá? Eu sou bem braba. Então eu preferi mandar pra terapia para que as psicólogas fizessem o serviço, porque santo de casa não faz milagre. Mas entender, por exemplo, o que é a tristeza. Tristeza é uma emoção normal. Todo mundo pode se sentir triste. Não gostei do que você me falou. Fiquei triste, chateada, mas isso passa. A tristeza, ela é uma emoção. Agora, essa tristeza, ela tá frequente. Todo dia eu tô sentindo isso. Eu já não tenho mais vontade de conversar com as pessoas, já não tenho mais vontade de interagir. Parece que a comida tá perdendo o sabor pra mim, ou eu tô ficando compulsivo na comida, eu já tô mais irritado, eu já tô vendo as coisas mais preto e branco. E os pacientes relatam isso, a perda da cor das coisas. Literalmente? Literalmente, eu vejo um mundo cinza ou eu vejo um mundo preto e branco. Então, Caramba, eu achava que era uma metáfora. Não isso. é metáfora, eles sentem dessa forma. Eles veem o mundo dessa forma, não tem graça. Pode chover, pode fazer sol, pode acontecer uma coisa muito boa. Eles não veem graça nisso. E aí a gente percebe que é uma tristeza patológica, porque ela tem outros sintomas associados. Agora, se sentir triste de vez em quando, isso é normal. Não é normal ser frequente. Inclusive no filme Divertidamente, para todo mundo que assistiu, a tristeza é uma emoção muito importante. Principalmente no filme 1, né? É verdade. A tristeza toda fofinha lá, pra mim, é a personagem mais fofinha do filme, né? Ela é super importante, né? Então ela tem um papel fundamental para que a pessoa fique emotiva e perceba, dê valor aos momentos de alegria dela. Exatamente. Certo? Isso é a regulação emocional. Exatamente. A tristeza, ela traz um olhar de valor, né? Ela traz um olhar de reflexão. A tristeza traz um olhar de saudade, muitas vezes. Então, ela tem várias nuances, várias vertentes saudáveis. Mas a gente tem que entender esse limite entre o saudável e o patológico. E na dúvida, eu tenho dúvida se a minha tristeza ela é normal ou não. Então, procura uma avaliação psicológica ou médica, porque daí a gente vai conseguir falar se isso é normal ou não. Já aconteceu. O paciente procurar tratamento e eu entender que ele não tinha um transtorno, que era uma fase, um momento que ele estava passando e que ele que não estava reconhecendo como uma emoção normal. O luto, por exemplo, né? Que as pessoas se desesperam muitas vezes e querem ser medicadas. E elas precisam passar por esse luto e a gente não pode adormecer emocionalmente. Eu preciso que ela sinta raiva, eu preciso que ela sinta tristeza, eu preciso que ela sinta várias coisas do luto, vários processos ali para ela elaborar essa situação. Você falou do luto. Como seria uma abordagem boa para uma pessoa que está passando pelo luto enfrentar isso de uma maneira mais natural, assim, mais fluida? Eu acho que a pessoa ela precisa entender os processos do luto. E entender o processo do luto não tira a dor do luto. Tá? Nada vai tirar a dor desse luto. Mas ela precisa entender que, às vezes, ela vai sentir raiva. Raiva dela ou raiva da pessoa que faleceu. Às vezes, ela vai sentir tristeza. E ela vai chegar num momento de elaboração do luto em que ela sente culpa também. Porque ela tá sorrindo, porque ela tá se sentindo feliz. Então, são fases normais que não necessariamente têm uma ordem. E às vezes acontecem tudo em conjunto. E que a gente considera... Até no congresso essa semana a gente estava conversando, vendo palestras sobre isso. Que ele se torna um luto complicado quando ele passa ali de 12 meses. Mas isso não é uma regra. 12 meses seria... Já é demais daí. Já é demais...
Mas depois eu explico detalhes sobre isso pra você, porque cada um tem a sua fase e o seu tempo de luto. Mas pra uma pessoa superar o luto, eu acho importantíssimo que ela conheça as fases do luto, que ela saiba o que é normal dentro de um luto, que ela entenda que saber ler e estudar sobre isso não vai tirar a dor dela, não é pra tirar a dor, e que ela precisa passar por esse processo pra elaborar. Por isso que muitas pessoas que perdem, por exemplo, um ente querido e se sentem super fortes nos primeiros meses, primeiros anos, e daqui a um ano desencadeia uma depressão e não sabe nem por quê. Muitas vezes foi desse luto não vivido, que ela precisou ser forte, ela precisou cuidar do irmão, do filho, do vô, do pai. Ela reprimiu. Ela precisou reprimir pra ajudar outras pessoas e acaba que isso estoura lá na frente como uma depressão. Você passou, né, por um luto. Passei, né? Se você passei. puder, se for Sim. tranquilo pra você falar Não, sobre hoje isso. é super tranquilo pra mim. Então, eu perdi o meu irmão em 2013, de acidente de carro. Ele era 1 ano e 17 dias mais novo do que eu. Então, eu tenho 38 anos, ele teria 37. E na época foi muito interessante, porque, lógico, quando você perde uma pessoa que você ama muito, você dorme sabendo que essa pessoa tá viva e acorda sabendo que ela não tá mais ali. E a minha primeira fase do luto foi muita raiva. Eu sentia muita raiva dele. Eu falava, mas muita raiva, assim, de gritar no quarto, falar, por que ele fez isso? Por que ele foi dirigir uma hora daquela no lugar daquele? E muita raiva. E olha, eu já era psiquiatra nessa época. Você já entendia, né? Eu já entendia, mas como eu te disse, a dor não se limita a isso. E depois veio a tristeza, e depois veio as outras emoções. E a elaboração do luto, que é muito difícil também, de seguir a vida. Mas a perda de um ente querido, assim como foi pra mim, foi muito difícil, mas eu superei. Então hoje eu falo sem dor, com muita saudade. Claro, eu não vou falar isso pra uma mãe, né? Por exemplo, a minha mãe, com certeza, a elaboração dela é diferente, a aceitação dela é diferente. Mas isso me ajudou muito, porque quando a minha ficha caiu de que eu estava dentro de um luto natural, que aquilo era muito dolorido, mas que aquela raiva que eu sentia, aquela tristeza que eu sentia, faziam parte do processo, foi muito importante pra mim. Porque realmente eu consegui voltar pra vida, eu consegui voltar a trabalhar, eu consegui voltar a ter uma vida sem sentir culpa. E oscilar e pendular no luto. Você passou por um processo de culpa, assim, de agora eu não quero, se eu continuar a minha vida normalmente, Sim. tem um problema comigo. A gente passa. A gente E aí você se tem cobra. medo de estar sorrindo, de estar numa roda de amigos. Como é que eu tô aqui se eu perdi um irmão? E isso os pacientes me falam muito, tá? Eu tenho vontade, às vezes, de sair, de confraternizar com as pessoas, mas como que eu vou fazer isso se eu perdi alguém? E o que as pessoas vão falar? Então, existe essa fase da culpa, sim. Mas o luto, ele tem uma pendulação entre dias bons e dias ruins. Então, tem dia que você acorda que parece que não tem nada. E tem dia que acorda péssimo e chora e sente uma dor muito forte, uma tristeza, uma saudade. É normal essa pendulação de dias bons e dias ruins, por um tempo. Então, as pessoas precisam aceitar os dias bons também dentro do luto. Porque a culpa não deixa aceitar. A culpa vem de eu preciso estar chorando e eu preciso estar aparentemente triste pra estar vivendo esse luto, porque senão o que as pessoas vão pensar? A minha mãe faleceu há 12 anos, né? E eu lembro que quando ela faleceu, 3 semanas depois, eu tava na faculdade, eu tinha um evento da faculdade, né? Bebedeira, aquelas coisas que a gente sabe que tem na faculdade. E eu queria muito ir. Então eu tive exatamente esse sentimento. Como que eu vou me permitir ir pra uma festa, pra uma balada, sendo que minha mãe faleceu faz 3 semanas. E eu lembro que eu fui. Eu fui, tipo, deu essa culpinha assim, mas tipo, exatamente, eu quis ir, entendeu? Foi bom nesse sentido. Mas imagino mesmo que as pessoas devem... Elas têm as crenças, sofrer, o que a gente acredita, depende muito da religião das pessoas. Para algumas é questão de respeito, para outras não. Eu acho que isso é muito individual. Mas as pessoas precisam aceitar os dias bons dentro do luto. E me parece que é muito difícil. Para mim foi difícil e para os pacientes também, de eu não posso ser diferente. É como se fosse uma lealdade mesmo. Em lealdade a vocês, eu sigo triste. Sofrer. Eu vou sofrer. Eu tive essa lealdade especificamente, por exemplo, quando meu pai foi encontrar uma nova companheira, entendeu? Então era aquele negócio, uma lealdade mesmo, né? Como que eu vou permitir isso, né? Uma mãe tão próxima e tal, e afins. Mas o meu luto, eu diria que ele foi tranquilo, né? Foi ao longo dos anos aí. Mas eu vou te dizer que
realmente, igual você comentou, depois de 10 anos que, tipo, caiu uma ficha mesmo. Entendeu? Exato. É que é interessante, né? Mas o luto, para quem passa por ele, parece que foi ontem. Demora muito tempo. Isso é o processo do trauma. Pro traumatizado, foi ontem. Porque o trauma, ele fica alojado em um local do cérebro, que é o nosso tronco cerebral, que não reconhece tempo. Então, essa área cerebral, ela reconhece temperatura, ela reconhece os batimentos cardíacos, a parte de sobrevivência mesmo, básica. Só que ela não reconhece tempo. E o trauma, ele para ali. Então, o luto é isso. A gente sente como se tivesse sido ontem. Como que tá todo mundo falando dessa pessoa? Esqueceram que ele existe? Mas foi ontem. Eu lembro dos gritos, eu lembro do meu outro irmão me ligando, eu lembro do cheiro do meu irmão em casa. Eu lembro dele botando as chaves todo dia quando ele chegava, do som alto. Ele era festeiro, bagunceiro, aquela coisa errada. Então, é tudo muito vívido. Hoje se distanciou um pouquinho mais. Mas o trauma, ele faz isso. Ele faz a pessoa sentir como se tivesse acabado de acontecer o fato traumático. Por isso que é tão importante a ajuda de um profissional nesses momentos. Para a pessoa conseguir se desprender do passado. E desprender não é esquecer, mas é aprender a deixar o passado lá atrás. Isso precisa de ajuda porque é muito ruim você falar isso para alguém. Você precisa esquecer, faz muito tempo. Vira a página. Vira a página. Isso é químico, isso é biológico, tá no cérebro dela. Não é simplesmente virar a página. Como que funciona o trauma dentro da cabeça? Assim, é através da memória ou como que é? O trauma, primeira coisa, ele fica no corpo. No corpo, não é na cabeça. O trauma, ele fica no nosso corpo, independente do trauma. Por isso que eu falo que o nervo vago, ele é importantíssimo para esse processo de tratamento do trauma, tá? As técnicas que existem hoje, as abordagens que existem hoje de tratamento englobam esse nervo. Então, além de ficar no cérebro, basicamente ali no tronco cerebral, ele fica também em todo o nosso corpo. Então, as informações passam por esse nervo vago, para cima e para baixo. Então, quando as pessoas fazem as terapias só de cima para baixo, falada, às vezes no trauma, a gente não consegue resolver completamente esse ciclo. Então, a gente precisa de terapias de baixo para cima também, que a gente chama de bottom-up. Que aí entram terapias de yoga, o EMDR, tem várias estratégias específicas. O trauma é uma área muito específica e muito maravilhosa, assim, de se estudar. Porque as pessoas são traumatizadas. E muitas nem sabem disso. Então, é uma área muito interessante, muito delicada. Que a gente traz traumas, às vezes, que a gente nem lembra. Então, às vezes não é de uma morte, um trauma de pode ser de outras gerações. Por isso que eu falo a epigenética, ela traz muito isso. Então, as marcas das nossas células, no nosso DNA, nos nossos genes, elas às vezes vêm de traumas de gerações. Por isso que tá no corpo. Não é só no cérebro. Esse conceito não existia antigamente, né? É algo muito recente. É mais recente. Os estudos de trauma, toda essa evolução. Tem os estudos com as vítimas do Holocausto, com as vítimas do 11 de setembro. Tem todos esses estudos e a gente percebe dessas pessoas mais ansiosas, os netos das vítimas do 11 de setembro. São pessoas, assim, mais ansiosas, com risco maior de ter transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem estudos bem aprofundados agora nessa linha. Existe alguma medicação específica para trauma? Não existe medicação específica para trauma. Não dá. Só trabalhando com terapia mesmo. A gente vai na terapia e a gente vai com os sintomas que mais atrapalham o paciente. Porque o trauma, o transtorno de estresse pós-traumático, ele vem com muita ansiedade, com insônia, flashbacks do fato que aconteceu. Essa pessoa, ela se limita. Tem pacientes que entram numa depressão profunda por conta disso. Então, a gente vai tratar os transtornos que se associam a isso. Ou seja, o trauma, ele pode desencadear outros sintomas, outros distúrbios. Com certeza. Só entrando na depressão que você comentou, existe a depressão psicótica também, né? Ela é mais profunda, se você pudesse descrever um pouco. A depressão psicótico são sintomas de alucinações e delírios. Então, a psicose, ela pode ter em vários transtornos, não é só na esquizofrenia, né? A psicose pode ser no transtorno bipolar, no TOC, transtorno de personalidade. Então, o que é uma depressão psicótica? É uma depressão mais grave, com certeza, tá? Onde essa pessoa, ela vai ter delírios, alucinações, ouvir vozes que não existem, ver coisas que não existem, medo, por exemplo, delírio de perseguição,
sensação de que está sendo perseguida. Mas o mais comum são as alucinações auditivas e visuais. Mas tem uma alteração de comportamento bem grave aí na psicose em si. Então ela fica mais arredia, mais difícil de tratar, porque ela está mais desconfiada. Mas como que ela ouve vozes? Entendeu minha dúvida? Como que ela vê coisas e ouve coisas que não existem? Porque tem alteração cerebral. Então, a psicose, ela tem áreas do cérebro que são alteradas pelo excesso de dopamina. Tá? Então, tem áreas específicas que têm, na verdade, alterações na produção dessa dopamina. E aí, geram as psicoses. Então, temos vias mesolímbicas e outras em que tem a química alterada. Por isso que essa pessoa fica psicótica. Mas isso está na genética. Então, ela já tem isso na genética, tá? Ela tem, por exemplo, na família depressão ou histórico de depressão psicótica ou algum transtorno mental. E aí vem um gatilho externo, uso de drogas, estresse ou alguma coisa desse tipo, e acordam. Um gatilho, assim. Acorda essa doença, esse transtorno. Ele se relaciona com a esquizofrenia, né? Porque na esquizofrenia a gente também vê coisas, né? Você disse se a depressão psicótica tem a ver com a esquizofrenia. Tem alguma coisa? Ou... O paciente... Não tem. Psicose, tá? Então pode ter na depressão e o paciente pode ter esquizofrenia. Agora, na família tem histórico de esquizofrenia. Essa pessoa tem mais chance de desenvolver uma depressão psicótica? Sim. Pode ter uma relação familiar, hereditária. Entendi. Em relação à depressão, tem muita gente que às vezes confunde com a bipolaridade, né? Bastante. Quais são as diferenças entre os dois? Até nós médicos confundimos, porque é algo difícil de diferenciar. Depressão, a gente chama de depressão unipolar. Então, são sintomas depressivos, ponto. Depressão bipolar. O paciente, ele passa por uma fase depressiva e para ser diagnosticado como bipolar, ele precisa ter tido uma fase de mania ou de hipomania, tá? Então, o que é mania? Euforia. Na mania, na verdade, já é indicação de internação, porque ele fica extremamente eufórico. Ele é dono do mundo, ele sabe tudo, ele faz compras muitas vezes absurdas. Fazer compras não é critério diagnóstico, mas ele se põe em risco. Tem um paciente que, assim, acabou com a empresa dele, comprou tudo em fase maníaca, que você imaginar. Não dorme, esse excesso de energia, assim, ele passa dias e dias e dias e dias sem dormir. Pode ter psicose, tem alguns que têm delírios místicos aí no meio, de poder, então, que eles leem a mente dos outros, que eles têm o poder da cura. Eles acham isso, é uma crença. Acham, é uma crença. E aí, esse paciente, ele tem a mania. Ok, foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Não é tão simples assim, mas eu tô simplificando aqui. Hipomania é como se fosse uma mania um pouquinho mais leve. É ruim usar essa palavra mais leve, porque sendo hipomania já é ruim para o paciente. Mas aí é mais difícil da gente captar. Porque esse paciente, ele tá mais agitado, mais irritado, mas ele ainda consegue ter uma vida ok. Aí, a gente coloca isso, então, como transtorno afetivo bipolar. E dentro do transtorno afetivo bipolar, tem as fases depressivas. Mas a gente desconfia quando o paciente, ele já tá numa depressão em tratamento há muitos anos, fez os tratamentos corretos e é uma depressão muito resistente, crônica, arrastada. A gente já desconfia que talvez tenha uma bipolaridade ali. Quanto tempo dura esses processos da euforia para a depressão? Quanto tempo ele fica ali? Meses na euforia? Na euforia, sem tratamento, ele pode ficar uma semana até meses. É porque quando ele tá naquela euforia muito intensa, a família já leva para tratamento. A família já leva para o médico, para internação. E a gente medica. Mas em hipomania, tem pacientes que já ficaram por anos. A gente tem um mínimo de tempo para fazer o diagnóstico. Então, pelo menos ali 4 dias a uma semana. Mas o máximo, ele pode ir longe com isso. Tem algum filme ou livro que retrata essa questão? Tem vários livros sobre transtorno afetivo bipolar. Agora, não vou me lembrar o nome de uma série que tem, muito legal, que mostra, assim, claramente o transtorno afetivo bipolar. Depois eu mando pra vocês colocarem. Que é muito legal, que tem na Netflix. Uma série que são vários episódios de situações diferentes, que não tem ligação uma com a outra. E uma delas tem o transtorno afetivo bipolar clássico, tipo 1, que é esse da fase de mania.
Muito bom. Muito bom. É que o Brunão ele tem uma dúvida aqui para você que é muito importante, que é sobre a questão do sono, né? Como você falou, tem a pizza, né? A medicação é uma fatia da pizza. E a gente sabe também que o sono é um outro pilar muito importante, seria a outra fatia da pizza. Então pode mandar uma pergunta aí, Brunão, que é muito relevante mesmo. Manda bala, ele vai falar sobre uma medicação do sono aí que tá causando meio polêmicas. É o seguinte, hoje há várias opções de medicação para tantos tratamentos que antes tinham um diagnóstico mais generalizados, vamos dizer assim. E será que você poderia falar sobre o perigo do Zolpidem e que hoje tem trending sobre o uso e receituário indiscriminado, né? E que agora, se eu não me engano, é o segundo medicamento controlado mais vendido do Brasil. Exatamente. Você poderia falar sobre... Sim. Ótima pergunta, hein, Brunão? Ótima Zolpidem. pergunta. O Zolpidem é um hipnótico indutor de sono que a gente usa para insônias iniciais. O Zolpidem, ele tem que ser usado por curto período de tempo. Então, não é uma medicação para a gente deixar lá para o paciente usar por meses ou anos, tá? É uma medicação que a gente usa por curto período de tempo. O problema é que existe um risco de abuso. Tanto que agora, acho que em agosto, já vai ser mudada a receita dele. Ele vai sair da receita que a gente chama de carbonada para receita azul, para ele ficar um pouco mais controlado. Porque a gente tem visto abusos, porque ele acaba gerando dependência. E eu tenho pacientes que precisaram ser internados por causa do Zolpidem. E tenho pacientes que eu prescrevo o Zolpidem. Então, a gente tem que entender que pode causar mal, sim. Mas tem pacientes que precisam disso, como uma medida de urgência de algumas semanas. Mas, sim, o Zolpidem, ele tem trazido, e a gente tem visto estudos mostrando... Além do risco de dependência, os problemas de memória, os abusos. Então, tem gente que toma ele durante o dia. Tem paciente tomando durante o dia para se sentir bem, para se sentir calmo. Porque ele é um hipnótico. Como se ele desse um barato. Só que é um barato que tem um preço muito caro. Fisicamente, emocionalmente e mentalmente também. O Venvanse, ele entra nessa mesma linha? O Venvanse, ele é um estimulante, né? É lisdexanfetamina. Então, a gente usa para TDAH, para compulsão alimentar. Entra na linha de abuso por conta de... E é perigoso. Porque ainda o Zolpidem, o paciente toma, não que não seja perigoso. Mas ele toma e sente o relaxamento. O Venvanse, ele dá uma energia excessiva. É o contrário. É o oposto. Mas é o oposto. a preocupação é a mesma. Existe o risco de abuso, mas a gente ainda não tá vendo assim como o do Zolpidem. É que a gente tem amigos que trabalham no mercado financeiro, no mercado corporativo... A galera que usa isso muito pra trabalhar, pra ir pra festa. Sem prescrição médica. Pra ficar até 2 da manhã trabalhando. Misturando com bebida alcoólica. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque ele é um psicoestimulante. Ele é um remédio para tratar transtornos. Ele não é um remédio de uso recreativo. Às vezes, faculdade, concurso, festas, sim, existe esse abuso do Venvanse. E é uma pena que as pessoas façam isso. Porque aí a gente acaba demonizando uma medicação que ajuda muitas pessoas também. E outra diferença dele do Zolpidem é o preço, né? Ele é bem caro, né? Ele é caro, o Zolpidem é mais barato. São medicações diferentes, claro, mas assim, eu digo que talvez o abuso ainda seja mais intenso por conta do valor. E como você vê essa questão do controle, né? Da fiscalização? A gente tá no Brasil, né? Então sempre tem isso é Brasil, né? Infelizmente. Mas existe mesmo um cuidado do governo de fazer valer as receitas, o receituário? As receitas, por exemplo, do Venvanse são receitas amarelas, né? Que a gente chama de receita A. Então existe um controle, mas a gente não sabe até onde, a gente não tem controle de tudo. O governo tenta, a gente tenta restringir, mas... Olha, eu não sei nem te responder isso, porque eu não sei nem de onde é que saem esses remédios. Eu não sei nem de onde que os pacientes conseguem. Porque semana passada, por exemplo, o pai de uma paciente me mandou fotos que ele encontrou no quarto dela de sacolas de Rivotril que estavam escondidas. De onde ela tirou isso até agora a gente não descobriu. Então, é um mercado negro que a gente não tem controle. Eu ia te perguntar. As receitas são super controladas, tem números nas receitas, a farmácia tá ali colocando tudo em sistema, mas aí por fora sai do nosso... Tem um contrabando, talvez. Talvez. E o Rivotril também é uma coisa que as pessoas estão usando muito. Ele é perigoso? O Rivotril ele é usado há muitos anos. É uma medicação tarja preta também.
É um ansiolítico, ajuda nas crises de ansiedade, muito, ajuda nas crises de pânico. Prescrevo para os pacientes, é uma ferramenta, uma muleta para momentos necessários. Mas existe um abuso do Rivotril, sim, porque ele vai criando uma tolerância. Toda droga que causa dependência, Rivotril, Zolpidem, Venvance, dependência é tolerância, então você vai precisando cada vez mais daquilo, como uma bebida alcoólica. Você vai ficando tolerante e vai querendo mais, e vai querendo mais. Só que você tem abstinência quando não usa. Ou quando diminui a dose, não necessariamente quando não usa. Tremor, ansiedade, irritabilidade, tem gente que tem náusea, insônia. Então, dependência é isso. É criar uma tolerância, precisar cada vez mais, não conseguir ficar sem. Então, o que o paciente me fala? Doutor, eu já tomo 2 Rivotril à noite, 3 à noite e não durmo mais. Eu falo, então vamos tirar. Não, mas não consigo ficar sem. O remédio não ajuda mais, mas ele não consegue mais ficar sem. Mas e quando é recomendado pelo médico? Aí tem uso temporário. Por exemplo, o Rivotril de 0,25 miligramas, que é o sublingual. A gente usa para crises de pânico. Eu falo para meus pacientes, levam no bolso para onde você for. Começou a crise, você vai fazer o uso da medicação. Por quê? Porque a gente quer que essa crise ou ela cesse ou ela seja mais leve. Para não gravar no cérebro como um trauma, porque aí a pessoa fica com medo daquilo acontecer de novo. E o medo é um gatilho para crise. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. É um então, ciclo. Para outros casos que a gente pode usar o Rivotril, por exemplo, paciente não dorme ou tem muitas dores, fibromialgia, então ele acaba relaxando a musculatura, né? Então a gente acaba usando por um tempo e depois a gente vai retirando essa medicação e fazendo o desmame. É de todo mundo que a gente consegue tirar? Não. Não dá para ser hipócrita e falar, não, usa 1 mês, 2 meses, a gente tira. Deveria ser assim. Mas a gente bota sempre na balança as medicações. O quanto que tá fazendo bem pro paciente é a avaliação de risco-benefício. O quanto que tá fazendo bem esse remédio pro paciente. E o quanto que tá fazendo mal e o quanto que pode trazer prejuízo. Se o benefício for maior, a gente mantém. Então, existe casos que a pessoa tem que tomar o remédio pelo resto da vida? Existe. E não há problema nisso? Depende do caso. Por exemplo, pacientes com esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, são transtornos crônicos. Ou aquele paciente que já teve muitas fases depressivas, a gente acaba deixando por longo tempo. Casos de ansiedade também. Depende o remédio. Agora, um tarja preta de uma senhorinha que já tá com 90 anos. Recebo no consultório, assim, a família às vezes fala, doutor, eu quero tirar esse remédio dela. Tem 90 anos, vamos avaliar o risco-benefício. Quanto tempo de vida essa pessoa ainda tem? Vai passar por um processo de retirada, que não é fácil. Um desmame de uma medicação de tantos anos, que já tá tomando, sei lá, 20 anos. Aí, o benefício de se manter com o remédio é maior, porque já tá tomando há muitos anos. Vai sofrer para tirar e não é pouco. Às vezes desregula todo o paciente, fica deprimido, tem crise de ansiedade. Então, às vezes é melhor deixar. Mas e quando a questão começa jovem, por exemplo? Porque hoje tem muita gente, a gente tem amigos que começaram a tomar remédios tarja preta com 25 anos ou menos até. Essa pessoa pode chegar lá com os seus 80 ainda tomando? 60 anos de vida tomando? Não dá para normalizar, né? Isso, não dá para normalizar, assim. Eu tenho pacientes com 25 anos que fazem uso da medicação tarja preta e aí depende. Ele tem um TDAH. Quando ele toma a medicação, o Venvance, por exemplo, ele sente que o cérebro todo se organiza, ele consegue render no dia a dia, ele tem outra qualidade de vida, é uma coisa. Se precisar tomar para a vida toda, mas esse paciente ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que fazer o exercício físico, ele tem que diminuir o uso de tela, ele precisa mudar a alimentação. Se ele não fizer a parte dele, aí ele vai pagar o preço de tomar a medicação tarja preta e ter os prejuízos. Isso tudo eu deixo muito claro pro paciente, para não falar que não, é 1000 maravilhas, toma que não dá nada. Então a gente precisa deixar isso claro. Claro que a gente quer que um jovem use de outras ferramentas. Não tem TDAH, mas ele tá tomando um tarja preta para ansiedade. Isso precisa ser temporário, porque a ansiedade tem tratamento e tem milhares de ferramentas para tratar. Então, a gente não pode considerar que é normal. É que antigamente tinha pouco arsenal medicamentoso. Então, você vê que as pessoas mais velhas, elas tomam há muitos anos. E gera medo nos jovens. Eu não quero tomar remédio igual minha mãe, por isso que eu não vou no psiquiatra. Mas é porque era diferente. Mas eu tenho a sensação de que meus pais, assim, meus avós, quando eles eram jovens, eles eram muito menos ansiosos do que a nossa geração é.
Com certeza. Eram menos ansiosos e também não sabiam muito bem o que era ansiedade. Então, eles também passavam pelas situações sem saber pelo que estavam passando. Hoje eu sei, por exemplo, que eu já vi a minha mãe ansiosa. Ah, você já reparou isso? Já, em alguns momentos, mas ela não sabe o que é. Então, acaba passando. E claro, a gente tá em um outro momento, numa geração extremamente acelerada. Que a gente quer tudo pra ontem. Que a gente tá vendo a coisa acontecer assim, em fração de segundos. Isso gera muita ansiedade. Uma geração, talvez, um pouco mais sedentária. Outro tipo de estilo de vida. Então, as pessoas estão mais ansiosas, sim. Por motivos de estilo de vida, mas por motivos de reconhecerem também mais a ansiedade. Inclusive, viu, Rosa? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Há uns 3 anos, eu não tinha noção que eu era ansioso, assim. Até conhecer a minha namorada. Ela olhou e falou assim, ô Ri, acho que você é ansioso, viu? Eu, ansioso, quase achei que ela tava me xingando ali, né? E daí, hoje em dia, claramente, eu percebo que eu tenho vários comportamentos de uma pessoa ansiosa. Mas eu não tinha esse conhecimento. Então, é exatamente esse ponto. Às vezes não percebe. Muita gente lá, 30 anos atrás, tinha os mesmos comportamentos, mas eu entendo o ponto do Maurício também. O ambiente, como você falou, que é uma das fatias da pizza... Modula o comportamento. Modulou completamente. Então, os nossos pais não tinham esse ambiente tão... acelerado. Você vê no mundo corporativo, por exemplo, né? Você tá vendo o teu concorrente ali o tempo todo. Ou não só concorrente, mas você tá vendo o mundo girar ali muito rápido. Muitas coisas diferentes acontecendo. Isso gera ansiedade. Naturalmente gera ansiedade. Porque você quer fazer também, quer fazer melhor. Então isso gera ansiedade. Né? A comparação. E o bônus. Em relação... Tem algum estudo sobre... A gente falou de rede social, mas... Hoje, pegando esse gancho aí de como o passado era para hoje, a questão de tempo de ficar com os olhos na tela de computador, tela de celular, isso impacta na nossa cabeça? Impacta muito. Eu não sei te falar o tempo. Eu sei que impacta com certeza, tá? E principalmente a luz, né? Porque à noite, a luz azul, quando a gente coloca... A luz amarela, desculpa, ela pode amenizar um pouco... A gente consegue botar no celular essa luz, amenizar um pouco o impacto. Eu coloco no meu celular. O nosso cérebro, ele recebe informação pela retina da luz. Então, tem uma luz aqui. O meu cérebro, ele recebe uma informação que entra pela retina e que vai para o que a gente chama de núcleo supraquiasmático. E é lá que regula meu ciclo sono-vigília, certo? Então, é ali que ele vai entender que é dia ou que é noite. Você tá na frente de uma tela, o teu cérebro tá entendendo que é dia. Ah, mas eu fico na frente do celular, na frente da televisão e eu durmo. Não, o seu sono provavelmente não é de qualidade, mesmo que você durma. Por isso que a gente precisa do escuro, de dormir no escuro. Para o nosso cérebro entender, para liberar a melatonina e para a gente conseguir entender que a gente tem um ciclo sono-vigília que a gente regula pela luz. Então isso é bem importante. E se a pessoa não tem um sono ali que está sendo de qualidade, isso pode impactar a vida dela em quais aspectos? Em todos os aspectos. O sono, ele é um dos principais pilares da saúde mental. Quem não dorme tem problemas com peso. Porque, veja bem, você não consegue emagrecer. Principalmente gordura abdominal. Quem não dorme tem problemas com a memória. Quem não dorme tem problemas com o humor. Normalmente é uma pessoa mais irritada e mais mal-humorada e tem mais propensão a deprimir e até a desenvolver Alzheimer. Então, o sono, ele é um pilar essencial. Então, a gente precisa entender que não é só fechar os olhos, é conseguir dormir. E aí, a gente precisa fazer toda a higiene do sono para isso. Não é a base de medicação. Tem pessoas que precisam, mas a higiene do sono é essencial. Porque quem não dorme tem prejuízos absurdos. Absurdos. Na libido também. Na libido também. Impacta todas as áreas do Você vai ficando estressado. ser humano. Você vai ficando estressado. O estresse diminui testosterona. O estresse aumenta cortisol. Então, libido baixa, cortisol alto, hormônio do estresse. Desregula serotonina, desregula melatonina. É um caldeirão. Nossa, virou uma sopa ali. Uma sopa. E aí, pra você separar aquilo, o paciente tem que querer. Tem que ter muito boa vontade. O que é o cortisol? Eu já ouvi falar bastante sobre isso. É o famoso hormônio do estresse. Uhum. Ele é liberado no nosso corpo pelas glândulas suprarrenais. Normalmente ele é liberado, ele não é um hormônio ruim.
Ele é ruim quando ele está sendo liberado demais. E ele é liberado demais quando a gente está estressado. Aumenta cortisol, diminui hormônios sexuais, por exemplo, altera a cascata hormonal. Não é que diminui hormônios, altera a cascata hormonal. Então, essa pessoa ela fica mais inchada, ela fica mais irritada, afeta a memória, como eu expliquei. Então, cortisol é um hormônio liberado pela suprarrenal. Liberado em excesso é um problema. Sensacional. Sensacional. Inclusive, né, é muito legal o trabalho da doutora aqui, que vocês estão vendo aqui é uma aula bem técnica, né, e tem pessoas que podem entrar em contato com ela, né, de conhecer no consultório, né, experiência consultório, né, tem aqui, né, na descrição do vídeo, vocês vão conseguir os contatos da doutora. Mas também a doutora, ela quis expandir isso, né, via o Tranquilamente. Foi sensacional. Exato. Né? O nome desse seu método, né? Se você quiser comentar um pouco ele pro pessoal. Tranquilamente, ele é um curso de ansiedade que eu fiz. Na verdade, eu fiz de todo o meu coração. Então, ali tem várias aulas curtas, que são aulas que os ansiosos gostam, porque você não precisa ficar muito tempo ali, com técnicas que explicam exatamente como lidar com a ansiedade, como ter menos ansiedade, como controlar. Com técnicas de pensamentos, com técnicas de comportamentos. E dentro de todas as aulas bônus que eu coloquei dentro desse curso, são mais de 14 aulas bônus, eu acho que já tá bem mais do que isso. Tem vários especialistas, então a gente tem cardiologista, nutricionista, fisioterapeuta, vários especialistas falando sobre ansiedade, ensinando sobre ansiedade dentro da especialidade deles. Então, o curso ele tem várias aulas muito simples que o paciente, o cliente, ele consegue aplicar no dia a dia dele. Isso que é o mais importante, porque não adianta a gente falar sobre ansiedade e as pessoas não conseguirem fazer o que a gente ensina. Então, o curso Tranquilamente, basicamente é isso. É um curso para a gente conseguir ter uma mente mais leve e mais sã. E, inclusive, viver o presente, né? Viver o que presente. É o nome do nosso querido podcast lá agora. O Lean Podcast. E você também tem alguns módulos, né? Tem. Se você quiser comentar também. Tem vários módulos no curso. Tem módulos que... Tem inicialmente o primeiro módulo que eu ensino tudo sobre o que é ansiedade. Aprofundo um pouquinho mais do que a gente falou aqui. Sobre os transtornos de pânico, as fobias, que é importante as pessoas diferenciarem o que elas têm. E depois eu sigo nos módulos de técnicas de controle de pensamento, onde eu vou ensinar técnicas, tem material ali para imprimir, para escrever, para racionalizar os pensamentos. Tem módulo de intestino, nem lembro mais que módulos que tem ali, tem um monte. Leia aí pra mim se tem mais algum. Não, é porque você primeiro fala que você primeiro explica a ansiedade, depois você tenta trazer ela pro dia a dia. Sim. Né? E daí depois, além disso, você ainda tem exercícios práticos. A ideia é trazer pro dia a dia. A ideia é trazer para o dia a dia para a gente conseguir usar no trabalho, por exemplo, as técnicas de mindfulness que eu trago, que a gente consegue usar no trabalho de olhos abertos sem que ninguém perceba, consegue usar no banho, consegue usar andando, indo para o mercado. Então, são técnicas de trazer as pessoas para o presente, para o aqui e agora, que melhoram muito a ansiedade. Mas a gente está sempre renovando aulas ali. Por isso que às vezes eu até me confundo com os módulos, porque eu estou sempre trocando, mudando. Então, quem adquire o curso durante um ano tem acesso a tudo isso. Então, sempre tem aula bônus nova subindo, sempre tem aula minha que eu troco, que eu atualizo. Bacana, muito Genial, bacana. Não, muito bom. Tá aí na descrição do vídeo aí, para quem quiser, o link exclusivo do Lean Podcast. Né? Tranquilamente, muito bom o nome do seu método. Nome de filme quase. Né? Exato, muito bom. Eu tenho uma pergunta para vocês. Claro, opa! Vamos lá. Por que um podcast sobre autoconhecimento? Muito bom. Ele é bom para responder. Vamos lá, né? Eu e Maurício, nós temos 34 anos e no nosso meio, né? No meio aí da juventude, é muito difícil a gente achar pessoas que queiram bater esse papo sobre o autoconhecimento, sobre vida, sobre espiritualidade. Então, há 3, 4 anos atrás, a gente se deparou com um momento da vida que a gente só tinha nós dois para bater esse papo. E um terceiro amigo nosso, né? Então, só nós três gostávamos de bater esse papo juntos. O pessoal chamava a gente de louco, né? Exatamente. Todos os nossos amigos chamavam a gente de louco. Que papo chato. Vocês né? filosofavam. Exatamente. A gente gostava de filosofar. E os papos eram futebol, balada, coisas corriqueiras de um jovem. Nada contra. A gente também tem esses papos. Só que quando a gente viu, será que a gente não consegue encontrar outros loucos por aí? Foi nesse momento que a gente falou assim,
por que a gente não cria um podcast que a gente possa encontrar outros loucos, né? E os loucos aí são os Leaners, né? Que é a nossa família Lean que a gente está criando aqui no YouTube. Os loucos do bem, né? Os loucos do bem, exatamente. Então foi nesse momento que a gente resolveu criar um podcast inicialmente para falar sobre vida. Muito né? interessante. E desde então a gente foi entrando, porque é uma jornada, né? Então a própria jornada do autoconhecimento que a gente prega aqui no Lean, a gente foi vivendo ela ao longo do caminho do projeto, né? No começo eram mais filosofias de vida e afins, e com o percorrer dessa jornada a gente encontrou nosso nicho, né? Como nicho fala na internet. do autoconhecimento, entendeu? Entendi. Então, desde então, todas as semanas aqui, a gente traz ferramentas diferentes de autoconhecimento. E saúde mental, psiquiatria, psicologia, no nosso ver aqui, tá tudo junto e misturado. São ferramentas diversas, diferentes. Tem gente que fala sobre alquimia floral, tem gente que fala sobre regressão, vidas passadas, sobre karma, sobre psicodélicos, sobre o pessoal lá da medicina da floresta, fala de ayahuasca. Todas as ferramentas são bem-vindas. Então esse foi a história de por que a gente criou. E o Lean significa Life is Now, né? Que é um mantra que a gente sempre teve, né? A gente sempre teve esse mantra desde a vida sempre. é agora. Não deixar as coisas para depois. Parabéns pelo projeto. Muito legal. Muito legal mesmo. E, inclusive, o nosso público, que são vocês que estão assistindo, na sua maioria são mulheres com mais de 35 anos. Vejam só, somos 2 homens aqui. E o Bruno também está no projeto aqui, nosso diretor técnico. Somos homens com menos de 35 anos. Só para ver como esse assunto ele é tão vasto que dá para encontrar e unir todas as tribos. Com né? certeza. Sensacional. Muito bom. E eu vou para uma outra pergunta, tá? A gente tem algumas perguntas linha aqui, né? Pegar a doutora de surpresa, porque esse é o objetivo. Mas antes queríamos falar sobre TDAH, né? Que também é algo muito atual, né? Vamos. De novo, que nem uma ansiedade, né? Que as pessoas às vezes nem sabem que tem. Talvez eu tenha e minha namorada ainda não me contou. O que seria o TDAH? Quais são os principais pontos? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O paciente pode ter tipos de TDAH. Então, tem o tipo hiperativo, tem o tipo impulsivo, hiperativo e impulsivo, o tipo desatento ou o tipo misto, que são esses 2 juntos. O que a gente vê é que ele vem desde a infância, do neurodesenvolvimento. Então, para se ter um diagnóstico de TDAH, a gente precisa ter uma história desse paciente. Ninguém se torna TDAH. E quando ele chega no consultório, como eu atendo adultos, eu preciso de toda essa história de infância, de prejuízos em pelo menos 2 áreas da vida do paciente por conta do TDAH. Ou da impulsividade, hiperatividade ou da desatenção. Que é o famoso no mundo da lua, aquela criança que vive boiando, distraída demais. E assim, tem muitos prejuízos, sofre bullying por conta disso. Então, o TDAH é isso, é uma alteração cerebral que gera alterações comportamentais e que tem tratamento, graças ao bom Deus, que a gente consegue gerar muita qualidade de vida que antes não tinha. Então é muito comum a gente diagnosticar o TDAH no adulto, que veio desde lá da infância e adolescência sem diagnóstico. Existe um lado positivo do TDAH? Porque eu já ouvi dizer que quem tem TDAH é uma pessoa mais criativa. Eu não sei se isso é um mito ou fato. Eu vou te dizer da minha prática clínica. Os TDAHs, principalmente hiperativos, impulsivos, são mais criativos. São mais, obviamente, rápidos, porque eles pensam extremamente de uma forma acelerada, também não têm paciência com as outras pessoas, e assim eles têm um raciocínio mais rápido. Quando a gente vai fazer testes neuropsicológicos nesses pacientes, que a gente não solicita para todos, porque não é diagnóstico o teste, mas o teste ajuda muito, a gente vê que muitos deles têm um QI um pouquinho mais elevado. Então sim, o TDAH muitas vezes são pessoas mais criativas, super inteligentes, super ativas e proativas. Inclusive, muito bom o ponto do Rosa, porque também tem o TEA, né? A gente no começo aqui do Lean, lá atrás, no retrasado, a gente trouxe o pessoal dos autistas alvinegros, né? Que é uma torcida de futebol criada só de autistas. Olha! Então eles vieram aqui para falar sobre a causa autista, né? Que cada vez mais ganha-se conhecimento de causa, que também é considerado um transtorno do espectro autista, Isso, certo? também do neurodesenvolvimento. E tem alguns autistas que eles têm esse
QI elevado, Sim. que eles têm um hiperfoco, né? Então, você também tem pacientes Sim. de TEA? Se você pudesse comentar a respeito. Tenho pacientes de TEA, sim. E esse hiperfoco parece que é incomum, mas não é, que às vezes também passa despercebida. Mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela lê muitos livros, e de uma forma muito rápida, e que até então isso para ela era normal. Não é que não seja normal, mas é porque destoa muito do habitual da maioria das pessoas. Então ela tem um hiperfoco em livros, só que aí a pessoa acaba esquecendo das outras coisas da vida. Fica muito confortável ali. Então eu tenho pacientes com TEA, adultos, inclusive que descobriram agora na vida adulta. Então passaram uma vida toda se achando diferente, que não se encaixavam em muitas coisas, que não tinham sentimentos, até que tinham transtornos de personalidade, por conta dessas alterações, principalmente os de nível 1 de suporte, que os sintomas são mais imperceptíveis. Então, eu acho que até o sofrimento acaba sendo maior por isso, porque o paciente acha que é diferente, mas não entende. Mas tenho bastante. É legal até você comentar que tem os 3 níveis, Tem né? os 3 níveis, exatamente. O nível 1, o nível 2 e o nível 3 de suporte. Conforme vai aumentando, a gravidade também, as limitações vão aumentando. Mas o nível 1, ele é mais difícil de detectar por isso, porque a pessoa, ok, ela segue a vida, mas ela sente que tem alguma coisa diferente. O paciente, ele fala isso, eu sinto que tem alguma coisa que não está se encaixando, que eu não consigo funcionar, eu exijo um esforço muito grande. E a gente leva muito a sério essa questão do contato, né? Contato físico. E no congresso, semana passada, no Rio de Janeiro, teve uma palestra e uma das palestrantes falou, não necessariamente o contato físico vai ser um problema. Tem autistas que, ok, o contato para eles é normal. E por isso que muitas vezes o olhar tem que ser muito refinado. Muito refinado, porque o diagnóstico é clínico. Inclusive, quando eles vieram aqui, né? Eu fui dar um abraço, e daí, lembra? Foi mesmo. O pessoal falou, não, peraí, deixa eu te explicar. Eu fui dar um abraço A na maioria menina. não gosta. Exato, eles não gostam. A maioria não tanto gosta. de toque. Não, mas muito, muito importante. E uma dúvida que eu tenho, sabe-se que muitos pais de filhos autistas, depois do diagnóstico do filho, acabam entendendo que eles também têm o diagnóstico. Tem uma relação genética? Tem uma relação genética. Nossa, eu tô com um caso latente sobre isso. A paciente de 20 anos, mais ou menos, tem autismo. E aí eu pedi pra mãe fazer terapia. Porque a mãe tava com dificuldade em lidar com isso. Tratando a menina como se ela tivesse 7 anos de idade. E a terapeuta, na primeira sessão, falou, pode mandar essa mãe pra testagem. Porque a rigidez dela é muito grande. Foi pontuando alguns sintomas. Então, sim, pode ter, e não necessariamente o nível de suporte é o mesmo, por isso que às vezes não se percebe. Eu tenho ao contrário também, essa que lê muitos livros é nível 1, e a gente descobriu que a filha de 15 anos é nível 2. Então tem bastante relação com a genética. Muito bom, muito bom. Que aula, hein, doutor? Uma grande aula. Genial. Bom, para vocês que estão assistindo aí a gente no presente, deixem seu like, inscrevam-se no canal, muito bom. Quem tá no futuro também, né? Exatamente, tem muita gente que assiste a gente. Pô, tem gente que tá assistindo conteúdos nossos de ano atrás, né, Rosa? Tem bastante. Então, para você que tá assistindo a gente no futuro, deixe seu like, inscreva-se no canal. É muito importante essa força que vocês dão pra gente. Quase 80% dos nossos espectadores recorrentes ainda não são inscritos no canal. E é muito importante você se tornar inscrito, porque é uma maneira de espalhar esse conteúdo, né? Quanto maior o nosso canal, mais o YouTube vai dar uma importância e relevância e espalhar esse conteúdo que eu tenho certeza que está sendo muito relevante para você e que vai ser relevante para outra pessoa. Então, vai ser um gesto aí, né, de amor ao próximo, né, Rosa? Mais gente loucos como nós, né? Exatamente. Os loucos do bem. E se vocês puderem aí, antes das perguntas Lean, também eu peço pro Brunão colocar o Apoia-se na tela. O Apoia-se é para você fazer parte da nossa corrente do bem aqui do Lean Podcast, né? Se vocês estão gostando, muita gente maratonando o canal aí, se vocês querem ajudar a gente a continuar crescendo, continuar melhorando nossa estrutura de áudio, de vídeo, né? Para todo mundo que tá acompanhando a gente há muito tempo, sabe que a gente já deu um up, mas a gente quer continuar dando um up bacana aí. A gente tá aumentando o nosso time para poder trazer pessoas super especiais como a doutora. Então, tem várias oportunidades aí no primeiro link da descrição ou também apontando o QR Code da tela.
vocês têm conteúdos exclusivos dos nossos convidados. Novamente, mais uma surpresa aqui para a doutora. Daqui a pouquinho a gente vai gravar Pergunta secreta. a pergunta secreta que vai lá para os nossos apoiadores do Apoia-se, tá bom? Então a gente agradece muito aí a ajuda de vocês. E vamos para a pergunta ali, Rosa? Vamos, bora. Faz a sua aí primeiro. Vamos lá, são 2 perguntas, tá bom? Uma minha, uma do Maurício. Se ele quiser fazer mais, ele faz aí, tá? Mas é o seguinte, é uma pergunta livre, resposta livre também. Tá. Que não tem a ver agora com psiquiatria. Beleza. Exato. Pergunta a linha aqui, tá? Se você tivesse, doutora, à sua disposição uma máquina do tempo, tá? Você pudesse entrar nela, daí você poderia viajar lá para o passado para vivenciar uma história da humanidade que você tem curiosidade, para encontrar alguém que você não conhece, mas tenha curiosidade, ou encontrar alguém que você já conhece, não está mais aqui, gostaria de bater mais um papo, fazer um podcast lá com ela, ou você também poderia entrar nessa máquina e ir lá para o futuro. Você entraria nessa máquina e iria para onde? Eu iria para o passado. Porque o futuro, eu acho muito interessante, muito sem graça a gente descobrir o que vai ser do futuro. Né? Depois vai perder a graça. Então eu iria para o passado e eu gostaria de ter conhecido o meu bisavô, que veio da Espanha de navio. Então eu gostaria muito, muito, muito de ter conhecido ele. Toda vez que eu falo dele, eu imagino ele de cabeça bem branquinha dentro do navio, mas na verdade ele veio criança. Mas eu tenho essa imagem dele vindo de navio e eu queria muito ter conhecido ele. A minha vontade é de conhecer os meus antepassados, a história deles e ter conhecido gerações bem mais anteriores, assim, até antes do meu bisavô. Que legal, para Muito entender. bom. Pô, muito boa a resposta, hein, Rosa? Diferente. Primeira vez, hein? Muito bom, gostei. E doutora, se você pudesse falar com a Miliane de 20, 15 anos atrás, conversar com ela, o que você falaria para ela? Que não precisaria ser tão rígida, que ela poderia pegar mais leve, né? A Miliane de alguns anos atrás era muito metódica. Para ela aproveitar mais a vida, para ela não querer crescer tão rápido, não precisar ser responsável tão rápido, que ela não precisava mostrar para ninguém que ela dava conta de fazer as coisas. Nossa, muito interessante essa pergunta. Eu acho que eu falaria muita coisa para mim. Não ser tão ansiosa. Tipo, não ser tão ansiosa. Eu era uma pessoa... Eu tenho as minhas ansiedades ainda, mas para eu ser menos rígida, menos metódica com as coisas. Muito bom, sensacional. Ótima resposta. Boa. Você gostou de estar aqui com a gente? Eu amei. A Foi gente um bate-papo gostou muito maravilhoso. Aliás, eu achei as perguntas, assim, sensacionais. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com certeza. Esse é nosso Já objetivo. ajudou a gente aqui, nós 3 aqui. Estão terapeutizados É, agora. isso mesmo. Exatamente. Não, muito bom. Bom, para todo mundo aí que gostou, é sempre um prazer aqui falar sobre saúde mental, né? A gente toda semana está falando sobre ferramenta diferente aqui de autoconhecimento, ao nosso ver, saúde mental, essa parte mais voltada para a psiquiatria, toda a questão, como funciona o cérebro, também faz parte de você se autoconhecer, né, Rosa? Exatamente. Quinta-feira tem mais, hein? Mesmo horário aqui. Exatamente. Quinta que vem estaremos juntos novamente e mais para frente a gente chama a senhora... Quando a senhora, você, doutora Eliane, tá bom? Eu venho, com exatamente. certeza. Próxima vez que Combinado. você Estarei aqui tiver de uma novo. agenda para vir para São Paulo, nos avise com antecedência, Combinado. que será muito bom recebê-la. Obrigada bom? mesmo. Vamos dar tchau lá. Exatamente. Agora, Tchau, nós galera. 3 ali. Valeu, até a próxima, hein? Tchau.